Flamengo define período em que Pedro ficará fora por lesão. Entretanto, um fisioterapeuta externo ao Flamengo trouxe esperança. Eu vou trazer essa novidade para vocês. Números de Carrascal mostram impacto imediato e importância no Flamengo. Venda do Maracanã tem Flamengo mais querido como principal alvo. Será que o Flamengo vai comprar o Maraca? Zé Elias, que vergonha, detonou jogador importante do Flamengo. Vamos trazer essa informação para vocês. E virou onda, né? Os jornalistas agora querem atacar realmente o mais querido, e teve um outro aí que detonou De La Cruz. Vamos defender, hein? Vamos defender os jogadores do Mengão. LDU atropela o Varmeiras e assa o porco no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Palmeirinha, vocês não vão mais, acho que vocês não vão mais disputar a final com o Mengão, não. O Wallacian pode deixar o Flamengo rumo à Europa. Será que vai ou não vai? E o goleiro do Racing, hein? Está com raivinha do mais querido, com raivinha do malvadão, e garantiu, na verdade, a classificação do Racing contra o Flamengo. E falando de arbitragem, meus amigos, Fortaleza e Flamengo, o árbitro escalado é daqueles que irrita demais os torcedores. A gente vai ver o nome do indivíduo. E Fortaleza e Flamengo, falando sobre ingressos estão quase todos esgotados para a torcida do Mengão. Mas antes de seguir com tantas informações do Flamengo, eu gostaria de pedir, irmão, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso canal e ajuda a gente a crescer aqui no YouTube e nas outras plataformas. E, meu amigo, fazemos parte da mesma família, né? Possuímos o quê? O DNA rubro-negro e amamos o Flamengo. Sem mais delongas, deixa eu me ajeitar aqui, vamos começar o nosso vídeo. E a péssima notícia se confirmou. O atacante Pedro será desfalque do Flamengo nesta reta final da temporada. Meus amigos, o jogador sofreu uma fratura no braço direito e terá a área afetada, imobilizada até acima do cotovelo. Meus amigos, pensa aqui, ó, braço, vai imobilizar até aqui. Olha o jogador, como que joga com uma haste fixa, né, que eles vão colocar aqui. Vai ser bem difícil, né? Com a proteção, Pedro não poderá entrar em campo, sendo obrigado a permanecer afastado dos jogos até a retirada da imobilização. De acordo com o jornal O Globo, tá? O prazo inicial para a recuperação do atacante é de cerca de 1 mês. De novo, de acordo com o Globo, prazo para recuperação é de cerca de 1 mês. Isso significa que o Pedro só poderia voltar a atuar de novo na Libertadores caso o Flamengo consiga classificação para a final. A decisão da competição, só para lembrar, está marcada para o dia 29 de novembro. Daqui a 1 mês e 5 dias, né? Vamos lá. No Brasileirão, Pedro vai desfalcar o Flamengo em confrontos bem importantes, tá? Contra o Fortaleza, Sport 2 vezes, porque a gente tem um jogo atrasado, né? O único jogo atrasado que nós temos é contra o Sport, contra o São Paulo, contra o Santos, Fluminense e Red Bull Bragantino, totalizando 7 partidas sem o nosso artilheiro Pedro. Meu Deus do céu. O atacante só ficaria disponível para a comissão técnica de Felipe Luiz nas 3 rodadas finais, quando o time enfrentará o Atlético Mineiro em Minas, Ceará no Maracanã e o Mirassol em São Paulo. Vamos ver aqui a nota, tá, que o Flamengo soltou sobre o Pedro. Palavras da administração lá do Flamengo, tá? Da parte social. O atacante Pedro foi reavaliado nesta quinta-feira, dia 23, ontem, né? Pelo departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo, no centro de treinamento Jorge Elal. Após o diagnóstico da fratura sem desvio na ulna direita, o atleta iniciou o tratamento e permanecerá com o braço imobilizado nos próximos dias.
A imobilização que se estende acima do cotovelo é necessária para impedir a rotação do osso fraturado e garantir a adequada consolidação da lesão. Em razão do quadro, Pedro seguirá um trabalho específico de manutenção da preparação física, com o objetivo de estar em condições de atuar tão logo seja liberado da imobilização, publicou o clube, tá? Meus amigos, e aí surgiu um guerreiro aí, deixa eu ver o nome dele, Hector Pellerano, que disse o seguinte, que ele vai jogar, basta imobilizar. E não sei se esse cara tá falando algo certo, né? Deixe sua opinião nos comentários. Pedro deve jogar? Números de Carrascal mostram impacto imediato e importância no Flamengo. Meus amigos, a noite da última quarta-feira, dia 22, no Maracanã, foi de alívio e festa para a nação rubro-negra. Em um jogo tenso, né, digno de uma semifinal de Libertadores, o Flamengo, todo mundo sabe, venceu o Racing por 1-0 e abriu uma pequena vantagem, mas que de fato é crucial para o jogo de volta, né, da partida de volta. O grande herói da noite, autor do único gol e destaque da partida, foi Jorge Carrascal. Mais do que o gol decisivo, a atuação do colombiano coroa um início avassalador com o manto sagrado. Joga muita bola. Desde a sua estreia, Carrascal vem ganhando espaço, como destacam os levantamentos estatísticos, e os números provam que ele já é uma das peças, né, mais influentes do ataque do Flamengo. Meu Deus, hein? Uma análise dos dados da SofaScore sobre o desempenho dos jogadores do Flamengo desde a chegada do meia é reveladora. O colombiano figura no pódio de quase todas as principais métricas ofensivas, rivalizando diretamente com os pilares da equipe, como Arrascaeta e Pedro. Vamos ver aqui, ó. A capacidade de Carrascal ser decisivo é traduzida em sua eficiência. O meia precisa de apenas 85 minutos em campo para participar de um gol, sendo o terceiro mais eficiente do elenco, quase empatando com Arrascaeta, tá? 84 minutos, e atrás apenas do centroavante Pedro, 56 minutos. Pedro é um laço, né? Precisa só de 56 minutos para participar de gol. Pedro é sinistro, mas tá machucado. Desde a sua estreia, o camisa 15 já é o terceiro do time em participações em gols, com 6 em 12 jogos. E o terceiro em assistências, com 4, ficando apenas atrás de Pedro, que também tem 4, e Arrascaeta, que tem 6 nessas categorias. Mas a principal importância de Carrascal vai além dos gols e assistências. O colombiano tem sido fundamental na construção das jogadas e em desequilibrar as defesas adversárias. Mano, Carrascal joga demais, porcaria. Em resumo, os dados confirmam o que o torcedor vê em campo. Carrascal não chegou ao Flamengo para ser apenas uma opção no banco, né? Como foi ventilado, vai ser um reserva do Arrascaeta, né? Em apenas 12 partidas, ele já se estabeleceu como uma força criativa do elenco de elite, né? E sua atuação de gala contra o Racing apenas solidifica seu status como peça-chave fundamental na busca pelos títulos da temporada. Deixe sua opinião nos comentários o que acha do Carrascal. Venda do Maracanã tem Flamengo como principal alvo. Os caras estão caçando alguém com dinheiro para comprar. O Rio não tem outro igual. Só o Flamengo é campeão mundial, né? Eu aproveitei, né, para brincar e falar a verdade. Nos bastidores da política do Rio de Janeiro, uma nova proposta coloca o Flamengo no centro de uma articulação para o futuro do Maracanã. Que isso, hein? Um projeto de lei que lista imóveis do governo do estado a serem vendidos para quitar dívidas com a União inclui o complexo do Maracanã e o alvo preferencial para a compra seria o próprio rubro-negro. Meus amigos, coisa linda, hein? Será? A informação apurada pelo RJ, né, da Globo, ganhou força após a confirmação de que o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, esteve presente em uma reunião onde a ideia foi discutida. O projeto de lei já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, né, o famoso CCJ, da Assembleia Legislativa do Rio, na última quarta-feira, dia 22, anteontem. E agora segue para a votação lá no plenário. O presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, confirmou a presença de BAP na articulação. Segundo ele, a ideia surgiu de um encontro no gabinete do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que contou também com o deputado
Alexandre, um nome bem difícil aqui. Palavras aqui, ó, do deputado. Tivemos uma reunião recente, inclusive, com o presidente do Flamengo, lá no gabinete do presidente Rodrigo Bacelar. E é fundamental que o Estado dê uma destinação ao estádio do Maracanã, afirmou aí o Amorim. Meus amigos, ó, mas vamos pensar por quê? Por que vender o Maracanã? O principal argumento dos deputados para a venda é o receio de que o Maracanã se transforme em um elefante branco. Isso é verdade, eu acho que vai se transformar se o Flamengo construir o estádio, quando construir. A analogia usada nas conversas é a do Pacaembu e em São Paulo, né, que teria se esvaziado após o Corinthians inaugurar seu próprio estádio lá em Itaquera. Com o Flamengo ainda mantendo o projeto de construção de um estádio próprio, embora o próprio BAP tenha tratado o tema com mais cautela recentemente, prevendo uma inauguração, né, apenas para 2036, a Alerj já vê a venda direta como um antídoto para garantir o uso do Maracanã. Ó, cada vez que o Maracanã abre para um jogo, palavras aí do Amorim, seja ele qual for, é uma quantia próxima a 1 milhão para acontecer o evento. Não tem sentido a gente ter um elefante branco que o Estado continue bancando. Meus amigos, por quanto seria vendido o Maracanã? A estimativa é que ele possa render 2 bilhões aos cofres do Estado. E vou falar para você, esse dinheiro o Flamengo tem. Deixe sua opinião nos comentários se valeria a pena ou não ter o Maracanã. Agora virou modinha. Esses repórteres, esses comentaristas de meia tigela quererem atacar o Flamengo, a instituição que é o Flamengo, atacar os jogadores. Cara, tá uma falta de vergonha na cara, mano. Os caras são muito anti-flamenguistas e querem prejudicar o mais querido de qualquer maneira. Na reportagem vou começar falando do Zé Elias. Você tá vendo a cara dele aqui? Eu não sei onde eu botei a cara desse mais feio aí, mas ele tá aparecendo para vocês. Vamos lá. O zagueiro Danilo, titular na importante vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Racing no Maracanã pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, foi alvo de uma forte crítica do ex-jogador e agora comentarista Zé Elias. Lembrando que o Danilo jogou muita bola nesse jogo, né? Tá sendo muito importante para o Flamengo. Durante o programa Equipe F da ESPN, que é um programa péssimo, horrível. Eu tenho essa porcaria assinada e tô doido para cancelar. Ele questionou lá no programa o nível atual do defensor, que possui uma longa e vitoriosa carreira na Europa. Olha aqui, ó. Palavras dele. Se ele estivesse bem, ele tá falando do Danilo. Se o Danilo estivesse bem, estaria na Europa. Chega final de carreira aqui para roubar. Cara, é louco, né? O que ele quis dizer com isso tudo, mano? Disparou o Zé Elias lá no programa. Meus amigos, vamos ver aqui, ó. Atuação de Danilo na contramão de Zé Elias. Apesar da opinião do comentarista, os números de Danilo da partida, né? Cara, ele foi crucial contra os argentinos e demonstram realmente o contrário ao que esse comentarista de meia tigela falou, tá? Lembrando que o zagueiro foi um dos pilares defensivos da equipe que saiu de campo sem sofrer gols e com a vantagem do confronto, tá? Lá na SofaScore, né, que traz sempre os dados dos jogadores e dá uma nota, ele recebeu 7.4 por sua performance, refletindo, é claro, na atuação sólida e segura do Danilo. Danilo é um jogadorzaço, apesar da idade, joga muita bola, né? Só para lembrar aqui, ó, do que aconteceu no jogo, ele venceu 100% das disputas. Eu tô tão puto mesmo que eu tô até errando aqui. Ele venceu 100% das disputas aéreas, tá? Tentou 3, venceu as 3. Contribuiu com 5 cortes, 5 recuperações de bola e uma interceptação e um chute bloqueado. Então, não dá. E aí apareceu um outro jornalista querendo detonar o De La Cruz, irmão. Eu sempre brinco. Apenas a torcida do Flamengo pode falar dos seus jogadores. Felipe Melo elogiou ele lá no programa, lá, acho que na Seleção Sport TV, né, comentando que o cara vai dar muita vitória pro Flamengo ainda, vai jogar muito bem, porque ele é um jogador acima da média. Aí vem o Renato Maurício Prado, eu acho que esse é o nome desse cara. Deixa eu ver aqui, ó. Isso mesmo, Renato Maurício Prado, um bobão, falou que o De La Cruz é um inválido para o Flamengo. E ainda disse que Felipe Melo só fala merda.
Deixe sua opinião nos comentários sobre essa treta aí, cara, vergonhosa desses caras. E o porco foi assado em alta temperatura, em alta altitude, com muita pressão, com muitos temperos e ervas finas. O Palmeiras, irmão, já foi preparado. Agora ele tá ali, ó, marinando. O porco está marinando, pegando sabor, porque os argentinos da LDU vão trucidar, vão comer até os ossos do Palmeiras no próximo jogo, meu amigo. Você viu o jogo ontem? Eu me diverti. Eu comentei lá no Instagram que, pô, o Flamengo me deu uma linda felicidade na quarta-feira, né? Primeiro jogo da semifinal, ganhamos o Racing. E o Palmeiras, que lindo! A quinta-feira foi repleta de emoções, foi muito bom. Então, cara, eu tenho que agradecer ao Flamengo e também ao Palmeiras. Vamos lá, a LDU fez valer o mando de campo e amassou o Palmeiras por 3-0 no estádio Rodrigo Paz Delgado, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025. Com o resultado, o time equatoriano constrói uma vantagem significativa para a partida de volta em São Paulo. Eu falei até que os argentinos, né, mano? Aí, eu tô tão emocionado aqui. Na moral, a LDU, pô, é de Quito, pô, Equador, foi mal, errei. Então vou cortar não, vou seguir assim. Meu irmão, assim como o Flamengo que venceu o Racing por 1-0 na quarta-feira 22, a LDU largou na frente da disputa por uma vaga na grande final, marcada para o dia 29 de novembro em Lima, no Peru. Ainda há dúvidas, né? Porque tá uma bagunça do caramba lá no Peru, né, meu irmão? Vamos lá. Cara, se você viu o jogo, eu nem vou ler mais reportagem, vou comentar aqui. Cara, com 8 minutos já podia estar 3-0, porque o goleiro deles defendeu fez três defesas muito difíceis. Mas depois disso, não teve jeito. A água batendo, furou a pedra. 1-0 ele deu. Depois surgiu o nosso entregador do iFood, Andrés Pereira, sendo Andrés Pereira, ele botou a mão na bola, achou que era goleiro. 2-0 ele deu. Depois, eu me esqueci o nome do zagueiro, acho que é Vila Mil. O cara, meu irmão, tava endiabrado. Fez mais um gol, 3-0, no primeiro tempo. E o Palmeiras não conseguiu fazer nada no segundo tempo. E a torcidinha tá achando, a torcidinha modinha do Palmeiras, o cheirinho tá achando que vai conseguir alguma coisa. O próprio técnico falou que vai ter mais 90 minutos. 90 minutos é muito tempo. Eu brinquei, cara. 90 minutos é muito tempo pra tomar outra pancada, né? O jogo no Allianz Parque acontecerá no próximo dia 29. Sei lá quando é que vai ser, mas tá quinta-feira que vem. Deixe sua opinião nos comentários se o Palmeiras vai virar esse jogo ou não. Muita emoção. O Wallace Yan pode deixar o Flamengo rumo à Europa. Será que a joia da base que foi revelada e tem sofrido aí bastante, né, na mídia, dando alguns moles, e às vezes nem tá dando mole, mas a mídia tá pegando no pé do cara. Vamos ver a reportagem? O Wallace Yan passa por um momento de instabilidade no Flamengo. Com problemas extra-campo, o atacante foi afastado e multado pelo clube recentemente. No entanto, com um talento inegável, o jogador de 20 anos entrou na mira do Zenit, lá da Rússia. O Gerson 71 tentando abraçar, tirar mais jogador do Flamengo. Os caras são fogo, né, mano? Segundo o jornalista Pablo Oliveira, o Zenit tem acompanhado de perto a situação de Wallace Yan. Os russos enxergam o jogador do Flamengo como uma alternativa perfeita diante uma saída do time. Titular, o atacante Cassierra, tá? Entrou na mira do futebol árabe. Então, estão para perder aí um atacante. Estão pensando em levar o Wallace Yan para lá. Será? Podendo perder seu centroavante titular, o Zenit inclui o Wallace Yan em uma lista de reposições. Além do cria do Ninho, os russos têm outros brasileiros na mira. Caio Jorge do Cruzeiro, Guinegão do Corinthians e um tal de Caio Jorge também lá do Al Hilal, tá? Os caras estão afim demais de pegar um atacante bom e levar. O Wallace Yan, para mim, não deveria ir embora. Vamos ver aqui, ó. Atualmente, a multa de Wallace Yan gira em torno de 320 milhões para clubes do exterior. Seu contrato vai até o final de 2027 e recentemente recebeu uma valorização salarial. Lembrando que no meio do ano, o Wolverhampton esteve próximo da contratação do jogador, tá? Meus amigos, o que vocês acham?
o Wallace deveria sair do Flamengo? Deve sair, sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Eu acho assim que é um garoto novo e basta o Flamengo trabalhar com a mente do jogador, né, amadurecer, que vai dar certo. Agora, mudando um pouco de assunto, o goleiro do Racing, meu irmão, tá, ó, olha a carinha dele aí. Tá babando, tá espumando raiva, meu irmão, contra o Flamengo. Ele recentemente, numa entrevista, acho que ao Diário Olé, é isso mesmo, o Diário Olé garantiu que o time vai reverter o placar lá no estádio El Cilindro. Palavras dele aqui, ó. Estamos saindo com raiva. Ah, tá com raivinha, bebê? Você tá com raivinha? Raiva, porque apesar deles terem tido algumas chances, o jogo já estava decidido. Que isso, cara? Você tá doidão? Eles encontraram o gol com muita sorte, mas futebol é assim, e você tem que aceitar. Mas lá em Avellaneda vamos reverter a situação, porque com o apoio da torcida vamos ficar muito forte. Raivinha, para de graça. E para fechar o vídeo de hoje, vamos falar sobre Flamengo e Fortaleza, meus companheiros. Foi escalado um árbitro aí, esse árbitro é um daqueles da lista negra, né? Um daqueles que realmente prejudicam o Flamengo, é da cara de pau. Então vamos ver aqui, ó, vamos ver quem é o árbitro. O árbitro David Oliveira, tá vendo a carinha dele aí já, né? Você tá vendo, você conhece esse rosto, né? David Oliveira Lacerda será o responsável por comandar o duelo entre Fortaleza e Flamengo, neste sábado, dia 25, meus amigos, amanhã, no Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h30, deixa aí marcado, né, para despertar. Você não pode despertar meia hora antes, você se concentrar, ficar no teu sofá ou ir para o estádio com antecedência, sei que pode, tá? Lembrando que a equipe completa de arbitragem ainda vai ser confirmada pela CBF, mas o árbitro principal, o David Oliveira, já está confirmado. Apesar de ser conhecido por deixar o jogo seguir, tá, com naturalidade, Davi aparece como o 5º árbitro com maior média de tempo parado em jogos do Flamengo no Brasileirão. É uma vergonha, né? De acordo com o levantamento do Mundo Bola Flamengo, um excelente site para você pegar notícias do Mengão, quando o juiz apita partidas do rubro-negro, a média de bola rolando varia entre 50 e 55 minutos, meus amigos. Caraca, mano. É papo de até 20 minutos de paralisação. É muito louco, né? Não é o pior cenário possível para o Flamengo, tá? Mas ainda preocupa a comissão técnica de Felipe Luiz, que preza por ritmo e intensidade. Árbitros como Ramon Abate Abel, Rafael Klaus, Paulo César Zanovelli e Wilton Pereira Sampaio, tá, apresentam números ainda piores, com média abaixo de 50 minutos de jogo. É loucura. Agora, vamos seguir um pouquinho. Falando de árbitro, é uma notícia péssima pra gente, né? Infelizmente é isso, esse cara vai apitar e torcer para que não faça besteira, que não venha mal intencionado contra o mais querido. Agora, falando de coisa boa, os ingressos para o Flamengo estão quase todos esgotados. A torcida do Mengão é sinistra. Segundo a parcial de vendas divulgada pelo clube mandante, mais de 26 mil torcedores já confirmaram presença para a partida válida no Brasileirão. Deste total, 8.496 são flamenguistas, contra 18.449 do Fortaleza. O número de ingressos já vendidos pela torcida do Flamengo se aproxima rapidamente da carga total disponibilizada para os visitantes, que é de 9.655 entradas. Então é isso, nação. Infelizmente eu vou ficando por aqui. Estou muito feliz de você ter me acompanhado até esse momento aqui de final de vídeo. Se você não deixou aquele like maroto, já vai deixando. Se não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do nosso Mengão, meus amigos. Lembrando que você fortalece demais o nosso canal e nos ajuda a crescer. Pô, cara, e eu e você possuímos o mesmo DNA, o DNA Rubro Negro, e amamos o Flamengo. Saudações rubro-negras para sempre, Flamengo!